Bom, nós temos a norma, a BNT-NBR 15749. Essa norma que está valendo hoje é de 2009, ela está sendo revisada, eu até participei de algumas reuniões da revisão dessa norma, ela deu um tempinho para a turma trabalhar um pouquinho de aterramento de linhas de transmissão, mas ela logo, logo vai voltar, ela está com um texto bem avançado, que é a norma de medição de resistência de aterramento e dos potenciais na superfície do solo em sistema de aterramento. Então, essa é a norma de medição de resistência de aterramento. Assim, eu não estou falando que não se deve medir a resistência de aterramento. Para algumas situações, você até deve e consegue medir. Por exemplo, uma linha de transmissão lá no meio do mato, isso ali dá para se medir na maioria das vezes. Uma subestação que esteja meio afastada, isso dá, né? Mas os casos que eu vou mostrar aqui são um pouquinho mais complexos, mais complicados um pouquinho. Bom, essa norma, ela diz que a medição no campo é o procedimento mais eficaz para a verificação dos valores da resistência ômica do eletrodo de aterramento e dos valores dos potenciais de passo e toque calculados em projeto para a determinação de valores com finalidade de pesquisa, verificação do nível de segurança em instalações antigas ou ainda em ensaios de comissionamento de instalações novas. Assim, a resistência de eletrodo de aterramentos potenciais de superfície do solo de uma instalação são grandezas a serem medidas visando basicamente a eficácia do eletrodo ou do sistema de aterramento, definir alterações para um determinado sistema de aterramento existente, determinar possível extensão de toque e passos perigosos e determinar a elevação do potencial do sistema de aterramento em relação ao terra de referência, objetivando garantir a proteção do pessoal que mantém ou não contato com as instalações, circuitos de comunicação, controles e outros. Tá? Isso é o texto da norma de medição. Em relação à segurança, ela fala lá de luvas, calçados, não fazer a medição quando estiver tendo raios. Imagine lá, o cara especialista em raio vai fazer uma medição ali e sofrer lá uma descarga atmosférica, né? Então, mas tem um itemzinho que é bem importante aqui para isso que a gente vai falar nessa live, é evitar que pessoas estranhas ao serviço e animais se aproximem dos eletrodos utilizados na medição. Então, eu quis salientar isso nessa live, porque é, essas medições, às vezes, envolvem áreas muito grandes, né? Então, para você conseguir evitar que as pessoas estejam ali, é uma coisa meio complicada também. E aí, essa norma, ela mostra, ela dá uma metodologia de se medir essa resistência de aterramento. Então, você vai usar um terrômetro de 3 pontos, você vai ligar um dos pontos à malha de aterramento que você quer medir, vai injetar uma corrente num eletrodo auxiliar de corrente e vai medir a tensão entre a tua malha e um eletrodo que ele chama de sonda ou eletrodo auxiliar de tensão. Né? E aqui, nessa norma, é que aparece, tá, ela mostra também a questão da malha, né? Aqui está praticamente mostrando aí como se fosse uma subestação, tem uma cerca aterrada, tem a malha aqui assim e tal. E aí ela fala, olha, coloca seu eletrodo de corrente ali a uma certa distância, depois eu vou falar que distância é essa, e vai medindo, vai variando esse eletrodo de potencial para que você faça uma curva e ache um patamar, tá? Então, essa curva é uma curva de resistência por distância. Então, aqui estaria o meu eletrodo de corrente,
né? Então, essa aqui é a área de influência desse eletrodo auxiliar de corrente. Aqui está a minha malha, então tem uma área de medição de influência da minha malha. Aí eu vou cravando na minha haste de potencial e medindo. Então, eu cravo ela aqui, eu vou ter esse valor. Eu cravo ela aqui, eu vou ter esse valor. Eu cravo ela aqui, eu vou ter esse valor. Eu cravo ela aqui, aí depois aqui vai dar esse valor, depois eu cravo aqui, vai dar o mesmo valor, aqui, aqui, assim, e construo essa curva aqui, tá? É muito importante construir essa curva se você for fazer esse ensaio, né? Bom, na norma também mostra alguns exemplos de curvas possíveis de se medir, né? Então, tem essa daqui, é uma que até você consegue enxergar um patamarzinho aqui, né? Então, teu eletrodo de corrente está aqui, você consegue levantar uma curva assim. Se você coloca o teu eletrodo de corrente muito próximo à malha, você praticamente vai ter uma curva assim. Então, aonde que está o patamar? Não dá para achar, né? Então, essa curva não serve. E eu posso também espetar minha haste de potencial para o outro lado. O meu de corrente está aqui, eu vou medindo para o outro lado o meu potencial. E aí eu consigo também construir uma curva desse outro lado aqui, que dá um valor próximo desse patamarzinho que a gente achou aqui. Beleza? Me diz uma coisa, tá gostando do vídeo? Então senta o dedão no like aí, se inscreve já no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos incentiva a criar mais conteúdos para te ajudar a dominar a área elétrica. Valeu, grande abraço! Aí ela explica como é que se mede e tal, isso que eu te falei, de levantar a curva e tudo. Mas tem uma coisa importante aqui, né? Ela diz que o teu eletrodo de corrente deve estar a uma distância da periferia do sistema de aterramento sob ensaio E de pelo menos 3 vezes a maior dimensão desse sistema. O que significa isso? Isso está na norma de hoje. Na norma que vai surgir, muito provavelmente vai até aumentar um pouquinho esse valor, vai de 3 a 5 vezes, né? Então, se eu tenho minha malha, que ela tem, por exemplo, 30 por 40, a maior distância dessa minha malha vai ser 50. Então, pela norma de hoje, eu teria que cravar o meu eletrodo de potencial a 3 vezes 50, ou seja, 150 metros, né? Da minha periferia da minha malha. Tá? Então, uma distância relativamente grande. E ela fala também que, para fins de evitar erros nos valores medidos, o eletrodo de corrente H deve ser posicionado, né, de eletrodo de corrente, de forma que entre esse eletrodo e o sistema de aterramento a ser ensaiado não existam condutores de eletricidade enterrados, tubulações metálicas, contrapesos contínuos de linha de transmissão, ou seja, praticamente eu tenho que ter um terrenão limpo entre a tua malha e o eletrodo de corrente que você vai colocar lá 3 vezes a maior distância da malha, né? Ainda nesse item, ele fala que assim que por uma malha que eu tenho uma dimensão não seja menor que 10 ohms, na hora que você coloca lá o teu eletrodo de potencial e o de corrente, e se você colocar o de teu potencial a 62% da distância D, você tem um ponto bom de se medir a resistência nesse ponto. Aí é um número que alguém fez uma pesquisa e achou que isso é uma distância boa para se ter o valor da resistência de aterramento a essa distância, né, da malha até em direção ao eletrodo de corrente. Bom, ainda fala sobre as limitações do método de queda de potencial, que é esse que a gente está vendo, né? Uma delas é que, em regiões densamente povoadas, frequentemente é impossível lançar os circuitos de corrente potencial nas distâncias necessárias para se fazer uma medição confiável.
aqui, gente, é isso. Vai querer medir uma resistência de aterramento na Avenida Paulista, no centro de São Paulo? Impossível, tá? E fala também em sistemas de aterramento de grandes dimensões. Então, ela diz que a medição de resistência em sistemas de grande porte tem várias dificuldades. Uma que, imagine, né, se eu tenho uma malha gigantesca, aí eu vou ter que pôr o meu eletrodo de corrente a quilômetros, às vezes. Tá? Então, essas malhas também têm resistências de aterramento muito baixas, então você vai ter problemas de incerteza, problema de acoplamento, impedâncias. Assim, é difícil, em alguns casos, praticamente impossível.